Bom, a ideia de hoje é dar sequência ao vídeo que eu postei, acho que semana passada, se não estiver enganado, sobre sociologia brasileira, né? Então, comecei falando sobre as primeiras tentativas de se formular teorias ou estudos, conhecimento da formação social, de explicar socialmente o nosso país, né? Dentro da sociologia. Aí, a gente viu Nina Rodrigues, Oliveira Viana, um pouquinho deles. Eles marcam esse início. Eles nem eram ainda sociólogos, né? Eles eram o Oliveira Viana, advogado, o Nina Rodrigues era médico. Então, a sociologia surge no Brasil a partir de estudos, digamos assim, de pessoas que nem eram propriamente ainda com uma formação em sociologia. Os primeiros a fazerem isso começa lá na década de 30. Daí um dos primeiros autores é justamente o que eu vou falar hoje, né? O Gilberto Freire. E o Freire, especialmente, é complicado às vezes falar, esse é o mais aquilo, mais é isso, mas acho que o Freire é um dos autores que hoje em dia já era mais polêmico, ou pelo menos desses clássicos da sociologia, né? Eu vou falar aqui hoje do Gilberto Freire, mas aí depois a ideia é falar do Florestan Fernandes, que é justamente um dos caras que lá na frente vai questionar as ideias do Gilberto Freire, ou pelo menos uma parte delas, a gente já vai ver qual. E também, né, o Sérgio Buarque de Holanda com Raízes do Brasil, são os três aí, digamos, autores clássicos da sociologia brasileira, né? Então a gente tem a clássica sociologia, fundadores da sociologia, digamos, internacional, né? O Weber, o Marx, o Durkheim, e a gente aqui no Brasil tem três também considerados clássicos aí, dessa geração a partir dos anos 30, que é o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque e o Florestan Fernandes, né? Então a ideia de hoje é falar do Gilberto Freire, até por uma questão de que, por exemplo, para falar do Florestan Fernandes, como ele faz uma crítica ao Gilberto, primeiro você precisa entender o que o Gilberto Freire estava falando, né? Então o Gilberto Freire é o autor de hoje, um dos sociólogos mais conhecidos do Brasil, não só no Brasil, mas fora do Brasil. Ele estudou também nos Estados Unidos, ele teve a sua obra aí, né? O livro de hoje é todo baseado no Casagrande Senzala, esse livro aqui do Gilberto Freire, né? Um livro bem grosso. Para quem, então, quer saber, né, da onde vem isso que você está falando hoje, a principal obra dele, Casagrande Senzala, de 1933, do Gilberto Freire. É um livro, então, que certamente é importante ler, estudar, se você cursa sociologia, principalmente. Ou então, mesmo né, se tiver oportunidade, às vezes muitas bibliotecas têm nas escolas também, esse livro é bem divulgado também, tem muitas traduções, esse livro aqui mesmo traz essa edição, ela traz muitas traduções, capas, né, só para mostrar, mas a título de curiosidade para o leitor, de onde foi traduzidos, ou para quais países, quais línguas foram traduzidas a obra também do Gilberto Freire, então isso é interessante. O Gilberto Freire, tem até aqui no livro tem uma foto dele, deixa eu tentar abrir aqui para mostrar certinho, quer dizer, não sei se será tão... Mas enfim, Gilberto Freire, se dá um Google aí também, vai achar fácil a foto dele, as imagens dele. Em geral, essa é a foto mais divulgada, né? Geralmente dele é mais fácil de encontrar, às vezes ele velhinho também, tem muita foto dele por aí no Google que é fácil de achar. Então a aula de hoje é baseada no Casagrande Senzala, que é um clássico do Gilberto Freire, que em geral, quem está estudando para vestibular geralmente sobre o Casagrande Senzala que caem as questões do Gilberto Freire. Então vamos tentar entender esse autor. Partindo claro, ele tem outras obras também, né? Essa é só para pontuar que essa é a base da aula e é a base do que você precisa saber em geral do que vai cair sobre Gilberto Freire em vestibular, ou enfim, ou até para guiar seus estudos, começar, caso você tenha interesse nesses temas de sociologia brasileira. Então, uma coisa que é positiva, né? O Gilberto Freire, como eu disse, ele é o autor, um dos mais polêmicos, talvez, da sociologia brasileira, ou entre os três, é o que causa mais polêmica, por conta da discussão racial, né? Mas já vamos chegar lá. Acho que a ideia primeiro é entender um pouquinho, de forma geral, o que ele traz na obra dele, né? Então, um aspecto positivo do Gilberto Freire é que, como eu falei, o Nina Rodrigues, Oliveira Viana, que é da geração do final do século XIX, início do século XX, era uma geração profundamente racista, né? As obras desses autores estavam relacionadas a dizer que, ou passar uma mensagem de que ainda isso não era só no Brasil, né? Mas no mundo inteiro, a ciência era também, então, uma ciência racista, né? Que procurava vincular ou tentar demonstrar de que populações, né, que não fossem brancas, né, negros, indígenas, ou enfim, outras populações que não fossem ali, né, consideradas brancas, teriam características inferiores, associando essas populações à criminalidade, a uma série de problemas como se isso fosse natural desses povos, né? Então gerou uma série, ou gera até hoje esse tipo de pesquisa, uma consequência, né, uma série de problemas para a vida social.
A coisa positiva do Gilberto Freire nesse sentido é que ele introduz no Brasil uma análise culturalista, ou seja, foi justamente os pesquisadores, né, que começaram a questionar esses padrões de pesquisa, que tentavam vincular a populações negras, indígenas, ou enfim, de outras origens que não fossem as europeias, tentar questionar esse julgamento racista, né, de considerar culturas melhores ou piores. O que o culturalismo diz, no geral, é que não existe cultura melhor ou pior, né? O que existe é a diferença cultural. Culturas são diferentes, tem religiões diferentes, alimentação diferente, enfim, tem vestimentas e crenças e uma série de coisas, folclore, que são diferentes mesmo, né? Organização econômica, política e por aí vai. E isso não é um problema, né? Isso não é melhor nem é pior, são valores diferentes. E aí a ideia do culturalismo é justamente alegar que você não pode comparar uma com a outra por fazendo uma questão de juízo, né? Porque não faz sentido. Por exemplo, a gente vive hoje numa sociedade capitalista, né? Digamos que é uma cultura capitalista. Quando a gente pensa nisso, essa ideia de precisar comprar, acumular coisas tem a ver com a lógica da nossa cultura. Então a gente trabalha cada vez mais, procura ganhar dinheiro o máximo possível para comprar mais coisas, para comprar tecnologia, para comprar, enfim, celular, tablets, computadores, roupas e uma série de outras coisas. Então a nossa cultura hoje tem uma lógica de acumulação, né? Agora, isso é melhor ou pior do que uma cultura que não é assim, né, de consumista? Não, só é um padrão diferente, né? A ideia, então, dos culturalistas é entender a lógica de uma cultura interna, né? Por ela mesma, e não com valores de outros povos, não com valores de quem olha de fora, né? Então, a ideia deles é ressaltar isso, né? Ou seja, naquele momento fazer essa disputa, digamos assim, na área da ciência e dizer que não faz sentido uma análise racista do ponto de vista, inclusive, cultural, porque não faz sentido você comparar uma cultura com a outra. Cada cultura é única, ela é diferente uma da outra, e o que você tem de fazer é entender a lógica de cada cultura, como ela funciona, o porquê ela é assim dentro da sua própria lógica, né? Por exemplo, o próprio Brasil. Se você quiser tentar entender a cultura brasileira a partir da cultura argentina, não vai fazer sentido, né? Porque mudam. Claro, a gente tem coisas parecidas com os argentinos. Se a gente pensar, por exemplo, vivemos ambos os países hoje num regime capitalista, somos países cristãos. E claro que a gente tem algumas coisas parecidas, mas não é totalmente igual, né? Muda muita coisa, a maneira de pensar, de ser, na média, dos brasileiros para os argentinos, ou enfim, qualquer outro povo que a gente possa querer fazer alguma comparação. Então, a ideia desses autores, dessa ideia, isso é o ponto forte, né, do Gilberto Freire, trazer essa introdução, esse tipo de análise aqui para o Brasil, né, dizer, não, pera, a gente não pode ficar comparando culturas e dizer que uma é melhor ou pior, elas são diferentes, elas têm características diferentes e a diferença em si não tem um juízo de valor, são apenas valores que cada cultura constituiu por suas características econômicas, políticas, históricas, enfim, que gera uma sociedade. Então, esse é o ponto forte, digamos assim, que a gente poderia ressaltar de Gilberto Freire. Trazer a análise culturalista aqui para o Brasil, né? E aí, nesse sentido, até ser uma contribuição para procurar quebrar com, naquele momento, todo o racismo que estava envolto a ciência brasileira e no mundo inteiro, né? Aí, na obra, né, no Casagrande Senzala, eu destaquei alguns pontos que o Gilberto Freire ressalta da colonização portuguesa, e aí, claro, considerando a formação do Brasil como ele é hoje a partir da chegada dos portugueses aqui no Brasil e o impacto que isso teve do contato entre os europeus, os índios, que, né, aliás, esse próprio nome, né, se a gente pensar as populações indígenas que viviam ou ainda vivem aqui no Brasil, esse nome não é delas, né, elas não se identificavam assim para os portugueses, nós somos índios, né. Então isso já mostra até um resultado desse choque cultural, desse nome que a gente usa até hoje, né? As populações indígenas têm nomes específicos, né? Os Guarani, Caigangue, Kaiowá, enfim, eles têm um nome próprio da cultura própria deles, né? Então eles não tinham esse hábito, por exemplo, já começa por aí a gente pensar um choque cultural, né? Mas enfim, então a ideia do Gilberto Freire é pensar esse processo de colonização do Brasil, né? E o impacto que ele teve para a nossa cultura, para a nossa sociedade de uma forma geral. Primeiro, óbvio, o Gilberto Freire destaca que o Brasil se formou como uma sociedade agrária, né, com valores, com costumes agrários. Isso é interessante depois, quando a gente for discutir Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, é uma coisa que é interessante, ele traz isso com muita força também, né, inclusive para dizer que é o peso dessa cultura agrária, da convivência, da formação do nosso país no espaço rural, que impacta a ideia, digamos assim, da nossa cultura como ela é hoje, de entender essa lógica, digamos, do jeitinho brasileiro, né. Mas enfim, isso é para um outro momento. Agora,
Claro, e aí por motivos óbvios, então ele destaca que os portugueses construíram aqui no Brasil um modelo de colonização baseado na economia agrária, rural, uma vida em geral dominada, vivida no espaço rural. Isso até pouco tempo atrás, né? O Brasil se tornou um país de maioria urbana, ali na década de 70 só, né? 60 para 70. Então é algo bem recente na história do nosso país. Tanto é que imagino que se você olhar para sua família, o seu avô, sua avó, ou algum tio, tia, é bem provável que alguém da sua família já viveu ou vivia até pouco tempo atrás no espaço rural, né? Ou tem essa coisa de, minha família veio da roça e hoje mora na cidade e tal. Então, é mais ou menos normal isso ainda nas famílias brasileiras, porque ainda mais esse processo de urbanização é recente aqui, né, no nosso país, né? Então, uma sociedade baseada no espaço agrário, uma coisa que é importantíssima, né? O Gilberto Freire destaca muito isso na obra dele, a importância do catolicismo, né? Os portugueses, segundo ele, inclusive na ideia de imposição em alguns momentos da colonização, de que a única regra para o indivíduo poder entrar no Brasil e viver aqui seria se converter ao catolicismo. Claro, se já fosse católico, sem problemas, mas se não fosse, né, teria que os portugueses, em um certo momento da nossa colonização, impuseram nessa lógica de que você deveria se converter ao catolicismo para poder viver aqui, né? Então, o catolicismo é muito importante até hoje, né? O cristianismo, de uma forma geral, 86% dos brasileiros, mais ou menos, são cristãos, né? Dividido aí desses, né, a maioria deles católicos, né? Cerca de 64% dos brasileiros são católicos, o resto evangélicos, né? E as outras religiões, ou quem não tem religião nenhuma, fica aí com mais ou menos 14%. Então, olha a importância do cristianismo até hoje para a nossa cultura. E aí, segundo Gilberto Freire, durante a nossa formação isso é importantíssimo. O nosso próprio calendário mostra isso, né? Hoje, as datas, os feriados nacionais, grande parte deles são religiosos cristãos, ligados ao catolicismo, né? Um fator que é importante, lembra quando eu falei do Oliveira Viana, num vídeo sobre então, o Oliveira Viana e o Nina Rodrigues, né? A mestiçagem, isso é uma inversão que o Gilberto Freire faz, né, digamos, na análise dele. Até então, o Brasil, a mestiçagem, essa característica de o Brasil juntar aqui principalmente três povos, né, os europeus, os indígenas e os africanos, isso até esse momento, até mais ou menos aqui os anos 30, era visto como algo negativo, algo que em geral trazia prejuízos à sociedade brasileira, né? Era visto como uma mistura que não dava certo de população, não dava certo. O Gilberto Freire inverte essa lógica no Casagrande Senzala, né? Ele é o autor que começa a destacar fatores positivos da mestiçagem, né? Ou seja, essa mistura de população, e mistura mesmo, né? No sentido de pensar que essas pessoas tiveram filhos juntas, então, né? Essa coisa de que às vezes as pessoas falam no Brasil, meu pai é negro, minha mãe é branca, ou meu avô era indígena, enfim. Tem essa mistura. Então, a partir do Gilberto Freire é que isso começa a ser visto como algo positivo, como algo, né? Pensar até hoje, né? Essa coisa de que, até, sei lá, reparem em discursos políticos, né? Muitos políticos aí de carreira, geralmente quando vão falar do Brasil, né? O Brasil, essa cultura onde os povos convivem em harmonia, e é isso, essa ideia de que os povos convivem em harmonia e se misturaram e tudo mais, já é uma influência, claro, às vezes a pessoa nunca leu Gilberto Freire, mas essa ideia vem daí, né? Gilberto Freire, então, é o autor que começa a trazer essa perspectiva de que a mestiçagem é algo positivo, que essa diversidade da cultura brasileira é algo bom e essa mistura da população. Então, até esse momento, não era bem visto isso, era visto como algo que degenerava, que prejudicava a formação do nosso país. Quem altera essa perspectiva e vê a mestiçagem como algo bom, positivo, é o Gilberto Freire, né? E aí vem justamente ele tentando combater a ideia do porquê o Brasil é um país pobre, ou porquê o Brasil é um país com tantos problemas, desigualdades, injustiças, enfim. Ele desloca o assunto que até então era um assunto que acusava os negros, os índios, de prejudicarem o país. Ele altera essa discussão para dizer que, por exemplo, epidemias, né? A gente está vivendo justamente uma agora. Gilberto Freire disse que era muito comum durante o período colônia o Brasil viver com epidemias de doenças que prejudicavam o desenvolvimento do nosso país, né? Inclusive pensando biologicamente mesmo, né? As pessoas morrem ou ficam com alguma, dependendo do tipo de doença, com alguma sequela, consequência, né, para o resto da vida dela. Então, as epidemias no Brasil, segundo ele, era o que causava um grande prejuízo de formação do nosso povo, né? E aí, nesse livro, no Casagrande Senzala, destaca muito a epidemia de sífilis, né? Segundo o Gilberto Freire, um dos grandes problemas que o Brasil teve na sua formação eram as epidemias de sífilis, né? Sífilis, que é uma doença sexualmente transmissível, né? Então dá um Google aí que você provavelmente vai ver algumas imagens ou vai conseguir ver no Google
né, exatamente o que é a sífilis. Mas, enfim, resumidamente, a sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Segundo Gilberto Freire, isso era tão comum de existir no Brasil, a sífilis, que você sabia, ou as pessoas tinham noção se alguém era virgem ou não, por exemplo, por conta da doença, né? Praticamente todo mundo que tinha relação sexual tinha a doença. Ele, né, relata que era algo muito, muito comum. Então, até a chegar a esse ponto, né, de saber que alguém era virgem ou não, por conta do aparecimento dos sintomas da sífilis, né? Então, epidemias como a de sífilis para ele é que, na verdade, explicavam por que o Brasil teve tantos problemas na sua formação. Então, não era uma questão da mistura de raças, né? Não era uma questão da população inferior que prejudicasse o nosso desenvolvimento, mas para ele eram outras questões, como o aparecimento frequente de epidemias. Até se você pegar historiadores que relatam a família, por exemplo, o Dom Pedro II, Dom Pedro I, aqui, né, quando a gente tinha um império, relatam que eles construíram, né, no Rio de Janeiro, casas e espaços para que no verão, principalmente quando muitas dessas epidemias eram mais comuns, eles saíam da cidade do Rio de Janeiro, né, da capital brasileira naquele momento, eles saíam da cidade para passar o verão em outros lugares, justamente para evitar essas epidemias, né? Que aí é até uma questão social, obviamente, né? As pessoas pobres que não têm opção morriam ou pegavam as doenças, enquanto a elite brasileira, a família imperial, podia se retirar do Rio de Janeiro e ir para o campo, ir para cidades mais onde essas doenças não chegavam, ou enfim, tinham um efeito menos devastador. Então, olha só, isso é interessante pensar na obra dele, né? Uma outra coisa, né? Alimentação precária. Isso é curioso, embora o Brasil seja uma sociedade agrária, o Gilberto Freire destaca que a alimentação brasileira, em geral do brasileiro, era precária, no sentido de faltar variedades mesmo de alimentos, né? Então ele destaca que faltava geralmente carne, ovo, leite, por exemplo, frutas, enfim, verduras. Isso é interessante, então ele destaca que isso era um problema também para o Brasil. A alimentação em geral da nossa população era ruim, porque faltava mesmo, não era nem... tinha, na verdade, dois problemas nesse sentido. Um é faltar mesmo alguns alimentos, como eu falei, faltava carne, faltava queijo, faltava, sei lá, ovo, leite. E outro também era porque era muito limitada, né? Então, às vezes, se misturando uma alimentação, às vezes baseada numa farinha ou alguma coisa muito pouca, que não tinha diversidade de nutrientes, então também gerou problemas de desenvolvimento da nossa população. Então, e aí isso é curioso, né? Porque então, qual que é a explicação? Mas espera aí, o Brasil era um país agrário, ou até hoje, né, se destaca pela sua produção agrária, e ao mesmo tempo tinha uma alimentação tão precária, né? Porque isso mesmo as pessoas ricas, né? Gilberto Freire destaca que às vezes essa imagem que a gente tem de que as famílias ricas tinham sempre banquetes e comiam muito, muito bem, segundo ele isso não é bem verdade, né? Isso acontecia, mas geralmente em momentos muito específicos, tipo festa de igreja, ou alguém vinha visitar, alguém importante vinha visitar uma família, então se preparava uma alimentação, daí sim, um banquete, digamos assim, uma alimentação mais farta. Mas em geral, segundo ele, mesmo as famílias ricas tinham uma alimentação bastante precária no Brasil, né, ao longo da colonização brasileira. Por quê? Né? Porque segundo Gilberto Freire, os portugueses investiram nessa economia agrária, mas só na monocultura, né? Então, os portugueses investiram muito em criar, implantar, por exemplo, cana-de-açúcar, café, ou sei lá, qualquer outra coisa que a gente possa pensar dos ciclos aí produtivos do Brasil, que se destacaram em certos momentos, ou seja, se destacou por uma atividade econômica monocultora, que focada muito em produção de grandes produtos para exportação. E aí, nesse sentido, deixou de lado, né, a produção de pequenos alimentos para o dia a dia, né, de produzir carne, produzir, enfim, verduras, legumes, frutas, coisas desse tipo para o alimento da própria população. Então, essa é a contradição, né, do Gilberto Freire. O Brasil, os portugueses fizeram uma sociedade aqui agrária, rural, mas muito focada na produção de monoculturas, né? De grandes lavouras de cana, de café, e esqueceram de produzir, digamos assim, o alimento do dia a dia. Tanto é que, até hoje, na verdade, né, grande parte dos pesquisadores aí da área de produção agrícola geralmente destacam que cerca de 70% do que a gente come na nossa mesa vem dos pequenos produtores, né, das pequenas famílias com pequenas propriedades. Então, pensar o nosso alimento do dia a dia também, em geral, até hoje, não é produzido pelas grandes lavouras, digamos assim, né? pelos grandes produtores do agronegócio, que em geral são voltados até hoje também para a exportação desses produtos. Né? Então, olha algumas coisas que ele destaca. Uma outra coisa, ele sempre levanta uma questão que eu acho também sempre interessante, né? Às vezes as pessoas não pensam nisso. Portugal, quando surgiu, foi o primeiro país a surgir no sentido moderno, como a gente entende hoje. Isso deu uma vantagem a Portugal, obviamente, não é à toa, talvez, né, muitos associam essa vantagem de formação, de integração do país primeiro em relação aos países europeus,
para conseguir, inclusive, desenvolver a navegação e chegar aqui no Brasil e em outros continentes. Mas uma coisa que é interessante é que Portugal sempre foi pequeno, né? Então não existe na história de Portugal um momento que tenha sido um país gigante e de repente ficou pequeno como é hoje. Não, né? Portugal sempre foi ali pequenininho, como é até hoje, né? Se eu não estiver enganado aí, Portugal deve ter 10, 11 milhões de habitantes. Não é um país muito grande até hoje e nunca foi, segundo Gilberto Freire. Sempre foi um país de pouca população. E para muitos, inclusive, o porquê, né, deles utilizarem trabalho escravo, porque justamente eles não tinham população para colonizar os espaços que eles acabaram conquistando. Então, pensar nesse sentido, o Gilberto Freire levanta essa questão, né? Por que vocês acham que, por que o Portugal sendo um país tão pequeno, com tão pouca gente, como é que eles conseguiram colonizar tantos lugares, né? O Brasil, não só o Brasil, né? Mas o Brasil em si já é muito grande, mas o Brasil, espaços, né, territórios na África, na Ásia. Então Portugal conseguiu, em um certo momento, uma expansão muito, muito maior do que era o próprio país deles e o que suportava o tamanho de população para eles conseguirem ocupar esses espaços. E aí, o Gilberto Freire vai apontando alguns dos motivos que explicariam isso, né? Um deles seria, claro, a própria eficiência que eles desenvolveram na navegação, então eles conseguiam estar em vários lugares muito mais rápido para, enfim, fazer a administração desses espaços, digamos assim, a gestão. Um outro fator que ele fala justamente aí, começa a polêmica, é essa questão da miscigenação, né? Segundo ele, um outro fator que explica, além dessa eficiência de navegação dos portugueses, um outro fator seria a mistura, né? Segundo ele, os portugueses então não teriam um preconceito de raça, né? Diferente, segundo ele, dos povos do norte da Europa, em geral, os germânicos, sei lá, os ingleses, que onde chegaram não se misturaram com pessoas nativas, né, dos continentes americano, africano, asiático, enfim. Os portugueses não tinham esse problema, né? Então, aí ele já começa a levantar essa questão e já começa a vir a polêmica, né? Porque, pense o seguinte, os portugueses chegavam, por exemplo, aqui no Brasil e tinham filhos com as populações aqui do Brasil, com as mulheres indígenas. E aí já começa a primeira crítica que geralmente é feita a Gilberto Freire, que ele, em geral, se você lê o livro, ele relata que um processo de violência nisso, que é estupro, por exemplo, né? Então, imaginar que muitas das mulheres indígenas, africanas ou de outros continentes onde os portugueses e europeus chegaram, isso não era uma relação consensual, né? Era o que a gente chamaria hoje de estupro, ou seja, quando uma pessoa quer uma relação, mas outra não quer, né? E uma é forçada a ter isso, uma relação, isso é estupro, né? Então, começa aí já a grande crítica que hoje é feita, uma delas, né, ao Gilberto Freire, que é justamente suavizar, né, esse processo de violência durante a colonização, de que aí mesmo nessa expansão dos portugueses para fazer a colonização, tendo filhos com as populações locais e aí fazendo com isso, aumentando o tamanho da sua população para conseguir ocupar o território, já é um processo violento baseado no estupro, digamos assim, das mulheres dessas regiões, né? Seja do Brasil ou em outros lugares onde os portugueses chegaram. Então aí já começa uma primeira crítica, né? Essa ideia da mestiçagem, então já teria sido uma mestiçagem estratégica para Portugal, né? No sentido de conseguir ter filhos para ocupar os seus territórios e fazer população, já que o país era muito pequeno, sempre tanto em território quanto em tamanho de população. E a violência que isso inclui, né? De fazer isso em grande parte por estupro e violência sexual. Então já começa aí, e aí para muitos, por um bom tempo, né, Gilberto Freire foi visto, digamos assim, quase como um autor maldito quando começou a se levantar essas críticas em relação a isso, né? Então, se você olhar o livro dele, de fato, ele mostra, descreve durante a pesquisa dele situações de violência, de estupro, mas ele de fato, acho que sim, suaviza. Quem faz essas críticas está correto, né? No sentido de que ele, sei lá, não sei se a palavra certa é suaviza, enfim, na falta de uma palavra melhor, é como se ele adocicasse, digamos assim, essas relações, né? Às vezes, como ele relata, realmente, nesse sentido, pode ser um pouco perturbador, assim, a maneira como ele descreve, no sentido de parecer menos grave do que é, né? Digamos assim. E aí, claro, a outra crítica que é muito forte a ele é justamente a teoria da democracia racial, né? Porque segundo Gilberto Freire, os portugueses, então, já em si não seriam um povo racista, né? Ele dá o exemplo de que os portugueses foram dominados por muito tempo pelos mouros, né? Como a gente chamaria hoje os árabes. Então, né, e volta lá nas aulas de história, né? A Península Ibérica ali foi ocupada por um tempo pelos povos ali árabes, enfim, do norte da África. E aí
Tanto é que, para o Gilberto Freire, os próprios portugueses já não seriam, digamos, brancos puros, né? Ele descreve isso porque, com esse contato que eles tiveram ali com os povos do norte da África, do Oriente Médio, eles se misturaram já com essas populações. Para o Gilberto Freire, isso já era um sinal de que os portugueses não seriam um povo racista, né? Porque se misturaram há tempos atrás, antes da colonização brasileira, até com os árabes, muçulmanos, africanos, ali da região do norte da África, Oriente Médio. E aí, segundo então o Gilberto Freire, quando eles chegaram aqui no Brasil, os portugueses já não seriam um povo preconceituoso, por isso que se misturava, diferente de outros europeus, mais ao norte, já era acostumado a se misturar com outras populações, a se miscigenar. Então, segundo ele, já começa os próprios portugueses, para eles, seriam um povo livre de racismo, né? Por conta desse passado histórico e dessa evidência de que eles se misturavam com as outras populações. E a partir daí, o Gilberto Freire construiu a ideia. Isso é uma coisa importante, eu coloquei teoria da democracia racial, mas cuidado, né? Esse termo não é ele que inventa, né? Isso é depois atribuído às ideias que ele desenvolveu, mas na verdade não é ele que cunha, né? Que faz essa definição, teoria da democracia racial. Enfim, só fazer essa distinção, acho que é importante. Mas, porque às vezes você vai de repente lá no vestibular dar uma olhada, mas cadê aquilo que o professor falou de teoria da democracia racial? Não está escrito aqui. Porque não foi o Gilberto Freire que inventou esse termo, né? Atribuíram a ele esse termo. Mas enfim, para explicar essa ideia dele, de que então os portugueses já não eram um povo racista, segundo ele, se misturaram no Brasil com os africanos, com os indígenas, e daí essa valorização da miscigenação. E segundo ele, o Brasil então, havia aqui no Brasil, e a própria miscigenação seria uma evidência disso, de acordo com ele, seria um fator de que o povo brasileiro não seria um povo racista, né? Seria um povo onde houve essa mistura de populações. E isso levou a uma ideia de que aqui a pessoa não é prejudicada pela sua origem racial, né, digamos, étnico-racial. Ou seja, não importa se você é negro, branco, indígena, aqui no Brasil todos teríamos oportunidades iguais, acesso igual a emprego, estudo, renda, enfim. E aí, então, e obviamente isso é uma crítica muito forte. Por quê? Porque isso hoje a gente sabe tranquilamente que não é verdade. Só se você só dar um Google aí rapidão, você vai ver que a população negra, em geral, tem menos anos de estudo, tem menos acesso à escola, à universidade aqui no Brasil, que tem toda a discussão das cotas raciais. Aqui no Brasil, quando se trata de emprego, né, os brancos, em geral, têm empregos melhores, que pagam mais, têm uma melhor remuneração, porque, em geral, está associado, né, se os brancos têm mais anos de estudo, isso eleva a renda deles. Né, se os negros, em geral, têm menos acesso a estudos, isso rebaixa a renda deles. Né. E aí, até na política, procure observar daqui para frente quantas pessoas negras ocupam cargos políticos, que são, né, os cargos aí que dirigem o nosso país. Procure observar indígenas. Então, se você procurar indígenas em cargos públicos, é mais raro ainda, né? Não sei se eu já vi alguma pessoa... Claro, tem que considerar algumas variáveis aqui, mas eu não sei se eu lembro se eu já vi alguma pessoa indígena, por exemplo, ocupar algum cargo público aqui no Brasil, assim, especialmente na região onde eu moro, aqui no Paraná. Então, procure reparar nesse tipo de coisa. Né? Então, dados estatísticos hoje são abundantes para mostrar que o Gilberto Freire estava errado. Né? No Brasil não existe democracia racial. Por quê? Porque o acesso não é igualitário. Né? Em geral, brancos têm mais renda, mais escolaridade, mais anos de estudo, vivem em condições, têm mais acesso a esgoto, água tratada, energia elétrica. Enfim, praticamente qualquer variável que você pesquisar, os brancos levam vantagens, né? Em relação à população negra e em relação à população indígena. E no caso dos indígenas tem mais uma questão, né, que eles praticamente foram dizimados ao longo da nossa colonização. Estima-se aí que no território hoje que a gente chama de Brasil, devia ter mais ou menos 6, 5 milhões de povos indígenas. Claro, e aqui considerando o termo que os europeus usam, né, povos indígenas. Mas no meio disso tem culturas muito diferentes. Até hoje, né, mesmo com a diminuição brutal da população indígena, da colonização para cá, eles ainda são multiculturais, né? Falam muitas línguas, tem várias etnias, então é bastante variada, né, a cultura indígena, mesmo com esse processo que eles sofreram de diminuição da população mesmo e, consequentemente, extinção até de muitas culturas indígenas, porque foi morta toda a sua população. Né? Então, os dados hoje mostram que o Gilberto Freire está errado. Né? Em geral, isso é bem tranquilo hoje na sociologia. Só para completar, né, só para ter uma ideia, no caso dos indígenas, calcula-se que mais ou menos 5 a 6 milhões de indígenas existiam aqui no Brasil. Claro que esse dado é meio difícil de obter ele de forma precisa, né? Mas
Calcula-se então que por aí, e hoje, para você ter uma ideia, o censo de 2010 tinha, se não tiver, claro, talvez tenha, vamos ver aí o censo de 2020, ou enfim, mas o censo de 2010, se não estiver enganado, apontava que existiam no Brasil 817 mil indígenas só, né? Então olha que redução brutal dessa população, né? Isso já mostra que não é uma democracia racial, ou seja, não foi preservado a oportunidade de vida, inclusive, para a população indígena, né? E aí esse dado deixa dá uma noção mais assustadora desse processo. Né? Então, o Gilberto Freire é muito criticado nessa parte aqui da discussão da miscigenação, geralmente nessa questão de que ele apagou a violência desse processo de estupros, de violência contra as pessoas negras, indígenas, e de que ele criou essa ideia de uma teoria da democracia racial, né? Ou seja, de que aqui no Brasil todos viveríamos em pé de igualdade, o que a gente sabe hoje que não é verdade, então, como eu acabei de falar, só você procurar as estatísticas aí, sejam elas oficiais ou não, você vai ver que geralmente apontam para isso, né? Que a população negra e indígena tem menos acesso a qualquer coisa nesse país, né? Desde educação, a trabalho, renda, enfim, saneamento básico e por aí vai. Então, esse é um pouco das ideias de Gilberto Freire. Certamente, se você conseguir entender tanto as ideias dele quanto a crítica a ele, provavelmente isso já é suficiente para conseguir, por exemplo, entender o básico e ao mesmo tempo, se você for fazer algum vestibular, alguma prova, geralmente isso é uma discussão clássica que aparece nos vestibulares brasileiros para você entender um pouco disso. Espero que tenha ajudado. Fico para a próxima.